Olá, meus amigos, tudo bem? Professor José Humberto, hoje falando sobre SAF do Vasco, esse fato envolvendo o 777 e Vasco Associação, controle, participação societária. Nós vamos falar sobre isso, mas quero de antemão deixar claro para vocês que a 777 ainda está muito forte no Vasco. Sobre isso que nós vamos falar, se liga no vídeo, pessoal. Bem, meus amigos, um imenso prazer estar aqui com vocês, professor José Alberto, atualizando sobre o Vasco SAF. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Vamos falar um pouco mais sobre o Vasco, né? Estou atualizando essa relação de acionistas que existe entre Vasco e 777 dentro da SAF do Vasco. Esse vídeo é muito importante e eu peço até que você compartilhe ele com os vascaínos, porque a maioria não é do mundo jurídico, né? Do mundo jurídico empresarial e não tem esse conhecimento necessário para tratar das questões relativas a essa sociedade Vasco SAF. E aqui eu quero fazer um grande alerta para vocês. Nós sabemos que o Vasco SAF é uma empresa que tem dois sócios. De um lado o Vasco, associação, de outro a 777. 777 tem um percentual de participação de 31%, o Vasco Associação 30%, e tem uma outra parte de ações que ainda poderão ser adquiridas com preferência pela 777, de acordo com o aporte que está previsto para setembro. Veja só, ela, 777, tem a preferência nesse aporte para setembro, ou seja, ela agregará o restante das ações que estão disponíveis nessa SAF do Vasco. Pessoal, é importante que vocês entendam que controle da SAF, como o Vasco Associação hoje tem e que era da 777, que está sob júdice, não tem nada a ver com a quantidade de ações que cada acionista possui. Vejam só, a Vasco SAF, ela tem a Vasco Associação com 30% das ações, 31% com a 777, podendo adquirir esse restante de ações que ainda faltam, porque ela tem a preferência. Uma coisa é controlar a sociedade, ter o controle, dirigi-la. Outra coisa é ser um acionista, minoritário ou majoritário. E aonde eu quero chegar aqui para que vocês compreendam isso? Primeiramente, separar as questões. Não quer dizer que o Vasco Associação, por ter o controle, é o acionista majoritário. Não, é o acionista ainda minoritário dessa SAF. Ah, professor Alberto, mas por que esse alerta? Porque, meus amigos, dentro de uma sociedade como a SAF do Vasco, as questões precisam ser decididas, deliberadas. E muitas delas não são decididas só por quem tem o controle da sociedade, mas depende de votação, de deliberação da maioria do capital societário. Isso mesmo, tem matérias que têm que ser decididas pela maioria. E quem detém essa maioria atualmente? Bem, creio que nenhuma das partes, porque o Vasco, a associação, tem 30%, a 777 tem 31%. Se pensar dessa forma, a 777 tem mais participação e poderá ainda ter muito mais com esse aporte previsto para setembro. O que o professor José Humberto fez para vocês? Peguei o estatuto do Vasco SAF, dessa associação, perdão, dessa SAF empresarial, e lá diz o seguinte, atenção pessoal, a SAF do Vasco, com o capital parcialmente integralizado, tem o capital de 639.991.880 reais, dividido em 30 mil ações ordinárias do tipo A, então tem 30 mil do tipo A e 70 mil ordinárias do tipo B. Isso mesmo, pegou 100 mil, né, e dividiu 30 mil tipo A e 70 mil tipo B. O que que essas ações dão direito? Lá, de acordo com o estatuto, e aí o que eu quero chamar a atenção de vocês, muito cuidado nisso aqui, está dizendo assim, olha só, artigo 5º, lá no parágrafo 2º, cada ação ordinária, que são essas que a 777 tem, o Vasco Associação tem, terá direito a um voto nas Assembleias Gerais de Acionistas. Isso mesmo, cada uma ação tem um voto, independente de ser a ação da classe A ou da classe B, respeitadas as matérias que necessitam necessariamente de aprovação de acionistas, detentor de ações ordinárias da classe A, que é do Vasco Associação. O que eu quero dizer aqui para vocês? O próprio estatuto está dizendo, quem tem ação aqui desse tipo, que são os dois aí, tem direito a voto. E o voto tem peso
nas decisões, nas deliberações. Pode acontecer aqui. Nós podemos ter um aporte da 777 em setembro, se tornando realmente a majoritária do Vasco, e ela, mesmo se não tiver o controle ou reaver o controle, ela terá sim capital suficiente para controlar o Vasco, porque ela terá poder decisório. Olha que atenção nisso aqui. Ah, professor Luiz Humberto, mas onde que está isso? A lei das SAFs, ela tem uma aplicação supletiva, subsidiária da lei das sociedades anônimas, porque é uma SA. E essa sociedade anônima está lá na lei 6.404 de 76. Lá nessa legislação, no artigo 116, diz assim: entende-se por acionista controlador. Quem é o controlador? Quem é titular de direitos de sócio, ele assegurem de modo permanente a maioria dos votos nas deliberações da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia. Veja só, 777, com essa participação, mais o que pode adquirir, sem dúvida será majoritária. E ela estará com esse respaldo do artigo 116, que as decisões devem passar por elas. E ela precisará aprovar. Eu quero que vocês entendam, pessoal. Uma coisa é controlar uma sociedade, fazer a administração, tomar determinadas decisões. Agora, outra é deliberar, decidir o rumo da sociedade em determinadas matérias. E a 777 sendo a majoritária, ou se tornando ainda maior, né, majoritária, ela é essencial nesse poder de decisão, de dizer sim ou não para o que for, né, ser escolhido ou decidido para essa sociedade. O que nós ainda não sabemos? Se nessa decisão que tirou o controle, veja só, da 777, se há alguma especificidade sobre a participação dela nas votações, no peso de votação e também no caso dela fazer o aporte em setembro, tendo uma participação ainda maior. Nós não sabemos, é o que parece, né, é o que está parecendo, que essa decisão judicial que tirou o controle da 777 está a desconsiderando para as deliberações que estão sendo tomadas da 777, pois além da gestão que o clube e a associação está fazendo hoje, está tomando decisões, né, importantes como compra de jogadores, contratação ou não de técnicos, que podem ser administrativas, mas quando você contrata jogador, estão falando aí do Felipe Coutinho, salários milionários, né? Enfim, isso aí me parece que são questões que envolvem deliberação de todos os acionistas, inclusive deveria ser da 777. Então, ao que parece, a decisão judicial está afastando, desconsiderando não só o controle, mas também a necessidade de deliberação por parte da 777. Algo que precisa ser esclarecido, mas aqui serve de alerta. Ou seja, o que acontecerá efetivamente com o aporte da 777 em setembro, já que é direito dela e de preferência também? Ela será nada mais nada menos que a sócia acionista majoritária. E aí? Ela deverá ser submetida ou submissa ao controle ainda do clube associativo, mesmo com a participação minoritária? Bem, isso nós vamos acompanhando, trazendo para vocês, mas vale a reflexão. Eu gostaria da opinião de vocês. Deixe aqui os seus comentários, as suas dúvidas, para que nós possamos construir esse entendimento e entender realmente o que vai acontecer aí para frente. Isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.